Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal, Meu Mapa Carimbado. Hoje eu vou compartilhar com vocês como foi a minha experiência para solicitar o visto americano e vou falar especificamente de como foi a entrevista no consulado. Fica aqui até o final do vídeo que eu vou comentar também dicas extras ao final do vídeo. Bora lá? Bom, todos que estão pesquisando sobre o visto americano sabem que precisam preencher um formulário primeiro na internet, no site do consulado, que se chama DS-160. Se vocês quiserem um vídeo específico de como preencher o formulário sem consultoria, comenta aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo para vocês sobre isso. O meu processo ele foi sem consultoria, eu decidi fazer por conta própria. Claro que eu pesquisei no YouTube e em blogs, no site do consulado, em várias fontes de como eu poderia fazer isso da melhor forma. Bom, eu anotei aqui no caderninho, para não esquecer de nenhum detalhe. Eu vou falar mais específico da entrevista no consulado, como eu mencionei. Eu tirei o visto no consulado de São Paulo e o visto que eu solicitei foi o visto B1/B2, que significa que é o visto de turismo e negócios. Por que você tirou o visto de turismo/negócios? Bom, porque eu trabalho e sempre trabalhei para empresas americanas. Atualmente eu trabalho numa filial do Brasil, mas a sede é em Nova York. Então eu aproveitei esse momento para solicitar o visto, considerando que podiam surgir possíveis convites da empresa para estar na sede. Caso surja algum evento, alguma reunião, eu queria estar preparada com o visto em mãos para poder viajar pela empresa a trabalho. Então, eu solicitei esse visto B1/B2. Então, se você conhece alguém ou se você trabalha para uma empresa americana, aproveita essa oportunidade e já envia para uma pessoa também que poderia tirar esse visto. Considerando isso, é muito importante que você fale sempre a verdade na entrevista. As informações que você está fornecendo para o cônsul bata com as informações que você colocou lá no formulário, tá bom? Então agora eu vou te mostrar quais perguntas que fizeram para mim, considerando que eu tirei o visto B1/B2. Esse não é um visto de trabalho, é um visto de turismo/negócios. Gente, precisei pausar o vídeo e pegar um microfone, porque meu cachorro começou a latir do nada. Socorro. Bom, bora lá para as perguntas. A primeira pergunta que me fizeram: pra onde você vai? Como eu tava tirando o visto de B1/B2, Turismo e Negócios, eu expliquei que eu não tinha exatamente uma viagem marcada, mas que eu tava tirando o visto para me programar para uma possível reunião nos Estados Unidos, onde ficava a sede da empresa. Então fui clara e objetiva nessa questão. A segunda pergunta que ela me fez, a cônsul, foi: com que você trabalha? Já que eu citei a empresa, então ela perguntou com que eu trabalhava. Eu expliquei para ela qual setor era a empresa e expliquei também como a nossa relação com os Estados Unidos, né? No caso, a sede e a filial, de maneira bem resumida. A terceira pergunta, que é muito importante, e eu vi em muitos vídeos no YouTube, é realmente importante. Você já viajou para outros países? Então, eu já tinha viajado para outros países e comecei a citar. Então, citei pelo menos 3 países que eu já viajei. E aqui uma dica importante que eu dou é que se você viajou para a Europa, cite países da Europa. Então, já viajei, já fui para Portugal, para Espanha, enfim. Se você já viajou, conte esses países. Se você nunca viajou, fique tranquilo, fale sempre a verdade. A quarta pergunta que ela me fez foi: qual era a minha remuneração? Então, nessa hora, eu falei o meu salário, considerando sempre que deve ser a mesma informação que você colocou lá no DS-160, no formulário. Então, tem todas as perguntas: qual o seu cargo, qual o seu salário, e aí você tem que responder de acordo com o formulário. A quinta pergunta foi: qual o seu cargo na empresa? Então, como eu estava tirando turismo/negócios, é normal que ela me fizesse mais perguntas sobre a empresa também, né? Então, ela me perguntou o cargo, eu falei de maneira resumida e de maneira que ela entendesse, porque às vezes tem algumas funções que não é tão simples de explicar, ok? Então, expliquei de maneira resumida, de uma forma que ela pudesse ter uma ideia. E a sexta e última pergunta, gente, a entrevista é muito rápido, passa muito rápido. A sexta e última pergunta foi: você é formada nessa área? Porque o cargo que eu expliquei, a função que eu fazia, era realmente um pouquinho complicado de explicar. E ela perguntou se tinha formação na área, e eu falei que sim, falei que eu sou farmacêutica. E aqui vão as dicas extras para vocês. Sempre leve uma pasta, de preferência uma pasta transparente, com toda a documentação sobre o que você está firmando. Então, no meu caso, eu levei meu diploma, meu contrato de trabalho. Mesmo que você não tire o visto B1/B2, que é o turismo/negócios, é bom você levar ou o contrato de trabalho ou a documentação da sua empresa, caso você seja autônomo, para mostrar que você tem vínculos com o Brasil e que você não tem intenção de ficar nos Estados Unidos ilegalmente. Então, eu levei o contrato de trabalho, o meu diploma da universidade, levei também um comprovante de residência, levei uma cópia do RG, CPF, também os documentos originais, e eu acho que foi isso. Levei numa pastinha, tudo impresso. Caso me perguntassem e pedissem para ver, eu poderia mostrar.
Se você tem viagem marcada, é bom que você leve os tickets da viagem, os hotéis e tudo mais, caso você já tenha fechado a viagem. E se você ainda não fechou a viagem, mas está pensando em viajar, é bom que você saiba na ponta da língua todos os detalhes da sua viagem. Então, por exemplo, se você for para Disney, saiba detalhar quanto tempo você vai ficar, onde você pretende ficar, qual a data que você pretende ir. Isso é muito importante para que a cônsul sinta segurança em te liberar o visto para ir. Agora eu vou te dar dicas extras de como ser aprovado no visto americano. O segredo é você não ficar tão nervoso. Apesar de que lá você vê algumas pessoas sendo aprovadas, outras reprovadas, e tem muita gente, então isso é normal que aconteça. Mas não fique nervoso, confie em você, confie no que você preencheu no formulário e fale sempre a verdade. Se ela pedir mais detalhes, dê mais detalhes. Se não, seja claro e objetivo. E também tenha toda a documentação para comprovar que você está falando a verdade. Então, se prepare antecipadamente, pelo menos um mês antes, reúna todas as documentações e leve com você no dia da entrevista. Isso é muito importante e faz total diferença. No meu caso, ela não solicitou nenhum documento, mas eu me sentia segura tendo aquela pasta toda cheia de documentos ali. Caso ela me questionasse alguma coisa, eu poderia apresentar. Outra dica que eu dou, muito importante, que eu fiz e que eu acho que ajudou demais, e por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Veja vários vídeos no YouTube. Se você tá fazendo esse processo sozinha, principalmente, estude. Veja vídeos no YouTube, veja entrevistas que foram, vistos que foram negados, vistos que foram aprovados, quais perguntas foram feitas, porque não existe uma receita de bolo. Cada cônsul, cada dia, vai fazer uma pergunta diferente. E as perguntas dependem muito do que você preencheu no formulário. Então é muito importante que você lembre tudo que você preencheu no formulário. As datas que você colocou lá, todas as suas informações pessoais que você colocou, toda a justificativa pro visto, sobre o seu trabalho, tudo. O formulário, se eu não me engano, ele não dá para salvar no computador. Uma vez que você preenche, eles mandam e só te dão um comprovante. Mas se você puder anotar tudo que você está preenchendo, para no dia da entrevista, no dia anterior, dar uma lida sobre o que você preencheu e poder lembrar para responder, isso vai fazer toda a diferença. Porque ela seleciona algumas perguntas do formulário para te fazer ali na hora. Bom, uma dica que eu dou, que não é todo mundo que vai ter essa possibilidade, mas é uma dica que eu achei que para mim serviu muito. Eu não moro em São Paulo, capital, mas o meu processo foi em São Paulo. Eu moro no interior de São Paulo. E mesmo assim eu marquei as fotos e as digitais para um dia de manhã e a entrevista no consulado para o outro dia de manhã. E eu acho que isso me ajudou demais. Por quê? Muita gente que vai para São Paulo para tirar o visto sente que tem que aproveitar tudo no mesmo dia. E São Paulo é um ambiente um pouco caótico, então você pode pegar um trânsito mais pesado, pode acabar atrasando para a entrevista e aí perder a oportunidade, porque realmente você tem que ser super pontual. Então, uma dica que eu dou marque as fotos em um dia, faça com calma. O dia das fotos é super tranquilo e é na Vila Mariana, em outro lugar, não é no mesmo lugar do consulado, isso é muito importante. Então, faça as fotos digitais um dia. Nesse dia não vão te perguntar nada, é realmente para colher as suas fotos, pegar as suas digitais e te dar um selo com o seu dia marcado no consulado e horário. E no outro dia, ou em algum outro momento, eu também não deixaria para fazer muito depois, mas no outro dia ou na mesma semana, faça a entrevista no consulado. Então, chegue no consulado com bastante antecedência. Eu cheguei com 1 hora antes do meu horário marcado. Se prepare com a pastinha, com os documentos que eu comentei. Também esteja preparado para deixar o celular, para pagar, né, para deixar o celular nos lugares que tem ali, que oferecem locker. Infelizmente é meio caro assim, mas se você tiver como deixar com outra pessoa também, que vai ficar do lado de fora do consulado, é uma boa. Uma pessoa que tá indo com você, né? E esteja tranquilo, porque se você pretende viajar a turismo, ou como eu, né, no caso, está preparada caso a empresa me chame para ter uma reunião lá, ficar uma semana na sede, você tá falando a verdade. Então, fique tranquilo, você vai ver que vai causando uma tensão ali, e principalmente porque a gente não tem celular pra ter uma distração, né, olhar Instagram, olhar mensagem e tudo mais, então a gente vai ficando meio tenso, é normal, tente se policiar a respeito disso, que eu tenho certeza que as chances de você ser aprovado são muito altas. Bom, isso era o que eu tinha pra comentar sobre a entrevista, especificamente, lá no Consulado Americano de São Paulo. Meu visto foi aprovado, eu fiquei muito feliz, vou mostrar aqui pra vocês. Eu fiquei muito feliz, não tenho viagem planejada ainda, mas estou preparada caso a empresa me chame. Então, tá falando aqui os dados. Mas esse é o meu visto. E espero que você também consiga. É muito bom, né? Esse visto aprovado também te libera para entrar no Canadá, por exemplo, a turismo. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida em relação a esse vídeo. E se você gostaria de saber sobre o preenchimento do formulário, como eu fiz tudo sozinha e o porquê que eu quis tirar o visto americano. É isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, se você gostou das dicas, se inscreva no meu canal, tô começando agora. Então se inscreva para me ajudar. Eu pretendo trazer muitos conteúdos de viagem, eu sempre viajo. E tenho já uma viagem marcada e quero compartilhar tudo com vocês aqui no canal. Bora que bora, bora tirar os planos do papel. Um beijo e até a próxima. Tchau!